Quando falamos de Brand Experience, precisamos ter em mente dois conceitos. Primeiro é o conceito de compressão do tempo. O que é esse conceito de compressão do tempo? Que em intervalos menores de tempo, nós teremos uma revolução que mudará a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente consome, a forma como a gente vende. Ou seja, vocês percebem que levou milênios para a gente ter uma evolução da agricultura, por exemplo, para a elétrica. Quando a gente passa da elétrica para a quântica e da quântica para a computacional, a gente tem intervalos menores. O que antes demorava séculos, hoje demora décadas. A forma como está acontecendo essa palestra não seria a mesma 3 anos atrás. Provavelmente eu estaria presencialmente em um palco com vocês. A pandemia acelerou esse contexto de transformação digital. E quando ela acelera esse contexto de transformação digital, precisamos entender qual é o nosso papel perante o mundo, mas também perante as pessoas com que a gente tem se relacionado. Por quê? O conceito de como a sociedade vai se relacionar e como ela vai entregar o que ela faz sofre constantes mudanças. Se vocês perceberem, nesse material que estão vendo na tela, a gente tem exatamente o que acreditamos ser o futuro das relações, independente de quais sejam. Os nossos pais, os nossos avós, ou até parte mesmo da nossa geração, de quem está nos assistindo aqui, era totalmente hands-on. Ou seja, no passado, se usava as mãos para entregar alguma coisa. A sociedade evoluiu, a tecnologia avançou e a gente no modelo presente, ou seja, no modelo atual, a gente usa a nossa capacidade cerebral, vou chamar assim, para que a gente encurte distâncias para entregar algo. E o que é esse algo? Tanto faz. Não importa. É a facilidade de alcançar um alimento quando eu estou em casa e não tem alimento aqui. Então abro um aplicativo e pede. É a facilidade do deslocamento. Eu preciso sair daqui de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro. Ou preciso sair daqui de São Paulo, um exemplo mais simples. Eu preciso sair hoje de manhã para ir até o Conarec. Você provavelmente foi com o seu carro e chamou um Uber. Ou seja, eu posso simplesmente usar a tecnologia para me encurtar a distância. Como está acontecendo aqui. A gente usa a nossa capacidade de evolução técnica, ainda mais com 5G chegando, a gente reduzindo a latência, de poder encurtar distâncias em algo que antes era extremamente complexo e operacional. O problema desse modelo, segundo Bill Han, professor coreano da Universidade de Berlim, de filosofia, ele fala que a gente vive a era da sociedade do cansaço. Que a gente correu tanto para que nos sobrasse tempo, e nesse problema de sobrar tempo, a gente pegou esse tempo e ocupou para encurtar novas distâncias. O problema é que não é só nós que estamos correndo. O mundo está correndo. E hoje, quem que é o seu concorrente? O seu concorrente não é mais o seu concorrente de antigamente, que era direto e estava na mesma área. O seu concorrente, e aí é um outro conceito, mas esse eu não vou me aprofundar, é o que a gente chama de concorrente indireto de tempo. É aquela pessoa que toma o tempo do seu cliente, ou do seu prospect, ou do seu lead, quando você tem uma informação para passar para ele, independente de qual informação seja essa, de venda, de recall, de upgrade. Quem que é o meu concorrente nesse momento? Não são os outros palestrantes. O meu concorrente é o que está passando na tela do seu telefone. O meu concorrente é, se você está assistindo de casa e ainda está em home office, é todo esse ecossistema que pode interferir no conteúdo que eu estou transmitindo. A gente encurtou as distâncias a tal ponto que é fácil abrir meu celular e abrir e comprar alguma coisa para quem trabalha no varejo ou até mesmo no atacado de um outro país e fazer com que isso chegue aqui de forma rápida, 2 semanas. Ou seja, eu já não vejo mais meu concorrente, ele está por todo lado. Por isso o modelo da gente conseguir falar de Brand Experience que faça sentido é um modelo que segue uma metodologia. Que é a metodologia? É a metodologia dos atos. Ato 1, ato 2 e ato 3. Antes de eu comunicar qualquer coisa, eu preciso entender e criar um momento de conexão emocional com aquele público. Igual antigamente o Jobs fez quando lançou o iPhone. Círculo dourado do Simon Sinek. Em vez de entregar direto o recado, ato 3, ou seja, o que hoje eu ofereço, eu não ofereço mais no começo da conversa. O começo da conversa é simplesmente para gerar conexão com o meu público, personificação massiva em cima de ads. Eu quero conversar com aquele público sobre algo relevante a ele, para que depois, ato 2, eu encontre o validador social da minha marca, ou seja, porque eu sou bom no que eu estou fazendo e quem está dizendo que eu sou bom.
para que no próximo passo, ato 3, ou seja, direcionamento, eu direcione ele para um canal de venda, para um atendimento. Eu preciso entender quem é o meu cliente, cliente-centrismo, para poder então tirar o maior proveito daquela situação, não em benefício apenas meu, mas em benefício também dele, para que ele participe dessa cadeia de valor e tenha uma recorrência na minha base, ou seja, que ele não compre apenas uma vez, mesmo sendo um produto de alto valor, mas que na próxima coleção ele esteja aqui, que no próximo mês ele esteja aqui. Recentemente estive em Los Angeles e entrei no primeiro supermercado da Amazon, foi ali em Northridge, na Califórnia. Ele já está operando há 2 anos e é extremamente inteligente, falando de machine learning, falando de IA. Você tem um carrinho que, esse é o simples do processo, você coloca a mercadoria lá dentro, ele lê o código de barra automático e já debita no seu cartão, você mesmo resolve tudo. Mas o que está por trás disso? As câmeras que leem o código de barra também leem a sua face. E conforme a sua reação, ou seja, a sua expressão emocional em determinado momento, ao adquirir um produto ou ao deixar um produto, é a lista de compras que vai chegar num segundo momento. Ou seja, numa segunda compra, quando eu for lá, ele já vai saber aquilo que tem um maior apelo emocional para que eu compre, para que eu adquira. O que ele está dizendo ali? O que ele está nos ensinando? Que a gente entender o cliente, entender a voz do cliente, entender o sentimento do cliente, é o que faz sentido, onde todo mundo é tudo e todo mundo comunica tudo. Eu preciso comunicar com o meu cliente de uma forma que ele me dê a atenção e que ofereça algo que faça sentido para aquele momento da vida dele. Poxa, Natanael, como é que eu faço isso? Eu já dei a dica aqui. Além da metodologia dos atos, a gente precisa entender o conceito de compressão do tempo. E o conceito de compressão do tempo nos diz que se eu entregar apenas uma palestra para vocês nesse formato, talvez eu não esteja conectando. Por isso, agora é a hora da gente vivenciar de certa forma o novo e entregar uma palestra num ambiente inovador, que talvez vocês só tenham escutado falar, talvez vocês acham que ainda é um joguinho de tela de computador, mas que ele vai muito além, que é esse ambiente aqui do metaverso. Então, com um desses óculos, eu vou colocar ele e vou convidar vocês a participarem comigo de uma experiência de fato imersiva. Então, com um simples colocar de óculos e uma conexão boa de internet, eu posso esquecer o ambiente que está à minha volta e passar a viver uma outra realidade. Por enquanto a gente está numa aplicação do Meta, uma aplicação que eu estou sozinho, mas ela é totalmente imersiva. Então, conceitos de deslocamento, de distância, de andar, eu estou num espaço vazio, eu consigo ir para qualquer lugar. Ó, vocês estão vendo aqui minha mão segurando os manetes. E eu posso também rapidamente pegar e trocar o cenário que eu estou para algo que tenha mais a ver com a atividade que eu quero exercer. Então, se eu quiser começar a falar de uma reunião futurística e apresentar projetos de tecnologia, eu começo a entrar nesse outro espaço aqui em questões de segundo. Então a gente vê que muda o conceito de arquitetura das casas, porque quanto mais vazia for as casas, maior é o espaço para o meu deslocamento. Então continuo aqui, falar, quero agora um momento onde eu vou relaxar e imaginar a minha casa no campo aí, tecnológica ou até um pouco futurística, né? Então eu tenho esse ambiente e posso até viver experiências que fariam com que eu tivesse que pegar talvez um avião. Então imagina aqui na China antiga, eu estou tendo a possibilidade de entender um contexto e um cenário extremamente tradicional, diferente de onde eu estou, seja numa sala, seja num escritório, eu posso caminhar por esses espaços e de fato ter uma sensação de profundidade. Ó, estão peixes passando, eu posso ir. Obviamente eu precisaria estar num grande espaço vazio para conseguir caminhar por todos os locais, mas eu consigo aqui caminhar pela minha casa fisicamente, como se eu estivesse indo em direção à beira daquela sacada que a gente tá vendo ali. Tá vendo? E também, só que isso não é meta, porque meta é interativo. E também tem essa possibilidade que eu vou mostrar para vocês agora. E aqui, de fato, é um metaverso imersivo. Como vocês estão vendo, o meu avatar é uma representação de um ser humano. A gente está dentro de um
de um dos universos que nós criamos, o Albyte, que é exclusivo da Claro, a única que pode usar, porque ela é patrocinadora da Copa do Mundo, responsável por chegar aí para todo mundo da América do Sul. E como patrocinador eles têm os direitos de usar o estádio. Então a gente replicou exatamente o Albyte, estádio de abertura da Copa, nesse universo. E olha que interessante. Então aqui eu posso ter inúmeras ativações, como eu tenho. Eu posso trazer as pessoas para dentro do universo que elas estão vendo só por uma tela 16:9. Posso comprar aqui, receber em casa. Você pode falar de educação, como que seu filho aprende a Revolução Francesa. Hoje ele está lendo, mas ele pode estar no meio da Revolução. E a gente pode, inclusive, que é o universo do metaverso, interagir com avatares que estão ao longo do mundo. Ô Pedro, de onde você fala? Ô, Nata, tudo bem, cara? Então, Tudo. eu nasci em Marte, né? Mas lá tava um pouco sem graça, assim. Aí eu resolvi vir pra Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. Você conhece? Conheço, da Granja Comari. Cada um cria o seu avatar e isso daqui não deixa de ser um exemplo de brand experience. A gente entrega conteúdo e curiosidade da melhor forma que a geração está preparada para receber. Ou seja, a gente fala de cliente-centrismo. E com a tecnologia a gente consegue fazer coisas que no ambiente físico, personificação massiva, e que a gente não conseguiria. Então eu consigo entregar experiências, imagine alguém com mobilidade reduzida poder fazer o que eu estou fazendo, que é voando. Inclusive, acho que hoje ninguém aqui nessa sala tem a capacidade ainda de voar, mas aqui a gente já consegue. E de fato, para onde eu olho, eu tô 100% imerso. Para cima, para baixo, ó, tô acima do estádio. Ali a gente tem a cidade do Catar. E aí aqui que estava de dia, tá à noite já, então outra aplicação. E é isso. Brand Experience é isso. É a gente criar ferramentas que levam as pessoas e tornam fácil o envolvimento emocional. Um grande abraço para todos vocês. Eu me chamo Natanael Sena, CEO da TechCom Brand Stories, uma agência de comunicação que usa tecnologia para criar experiências emocionais.